Muito bem, você que acompanha o canal do Bruno Luque, esse é mais um Luque Analisa e hoje nós vamos falar sobre o pré-jogo. Amanhã tem seleção brasileira, amanhã é dia de quebrar tabu, amanhã é dia de acabar com a zica e amanhã é dia de Brasil. O Brasil vai encarar a Noruega e eu vou contar um pouquinho das coisas que você precisa saber antes de assistir a esse jogo e também o que nós podemos esperar desse Brasil e Noruega logo nessa fase de oitavas de final da Copa do Mundo. Antes de mais nada, já quero pedir para você se inscrever no canal, clicar no sininho para não perder as novidades que a gente vai estar postando aqui sempre e também acompanhar lá no Instagram, o link tá aqui na descrição, @LuqueAnalisa. Tô subindo uns conteúdos legais lá para falar também sobre futebol, para falar também sobre essa reta final de Copa do Mundo. Bom, vamos começar então do básico. A seleção brasileira está em um tabu imenso contra europeus. E isso tem que ser colocado em pauta logo de início para dar para entender o que eu vou falar mais para frente. O Brasil, essa estatística parece muito absurda quando eu falo ela, mas se você vai pesquisar, você comprova que é verdade e você fica mais assustado ainda. O Brasil não vence um europeu em mata-mata de Copa do Mundo desde a final da Copa de 2002. Tira esse tempinho para você refletir. O Brasil não vence um europeu em mata-mata de Copa do Mundo desde a Alemanha na final de 2002. De lá para cá, em 2006, o Brasil enfrenta a Gana nas oitavas, vai para as quartas e perde para a França, o primeiro europeu que encontrou. Em 2010, o Brasil tira o Chile nas oitavas, vai para as quartas e cai para a Holanda, o primeiro europeu que encontrou. Em 2014, o Brasil tira o Chile nas oitavas, tira a Colômbia nas quartas, enfrenta a Alemanha, daí eu vou pular essa parte, todo mundo sabe o que aconteceu, não preciso ficar remoendo isso aqui. Em 2018, o Brasil elimina o México nas oitavas, chega nas quartas e cai para a Bélgica, primeiro europeu que encontrou. Em 2022, o Brasil elimina a Coreia nas oitavas e cai para a Croácia, o primeiro europeu que encontrou. O Brasil não vence um europeu em mata-mata de Copa do Mundo desde a final da Copa de 2002. Isso é muito preocupante, o Brasil tem essa zica para tirar. Outro tabu que o Brasil precisa tirar nesse jogo que é muito chato. Acho que muita gente já leu sobre isso. A Noruega é a única seleção no mundo que já jogou com o Brasil mais de uma vez e que nunca perdeu para o Brasil. A Noruega está invicta contra o Brasil. São 4 jogos desde 1988, com 2 vitórias da Noruega e 2 empates. Então a Noruega segue invicta, segue sem ser derrotada pela seleção brasileira. É preocupante. E nesse meio do caminho a gente já enfrentou eles em 2 Copas do Mundo e não conseguiu vencer em nenhuma das ocasiões. Então a Noruega, historicamente, é um time muito chato pro Brasil jogar contra. Mas vamos deixar de falar de história, vamos falar do que a gente tem que esperar para esse jogo de amanhã, tá certo? A Noruega, vou até abrir aqui o esquema tático. A Noruega e o Brasil jogam em esquemas muito parecidos. São 2-4-3-3, mas com algumas variações entre eles. A Noruega joga num 4-3-3 para potencializar a sua ponta de lança, o Haaland, óbvio. A gente vai tratar toda essa questão do Haaland, do Majin Buu norueguês, que tá todo mundo morrendo de medo. E tem que morrer de medo mesmo, o cara é muito bom. O Cometá. Esse time da Noruega potencializa o Haaland de quais formas? Atacando muito em diagonais, é uma equipe muito vertical, e quando a gente fala que é um time muito vertical é que joga pra frente. Time horizontal é que vem tocando de lado, e um time vertical é um time que joga pra frente. Mas no caso, essa equipe da Noruega, ela é quase que um WD, WA, sabe? Vai andando pra frente e pro lado ao mesmo tempo. O time potencializa muito em jogadas de facão, essa bola na diagonal, essa bola para buscar o espaço livre, porque o Haaland, ele é um falso lento. Ele é um cara que ele é muito grandão, muito forte, parece que ele é muito lento, mas ele é muito rápido. Contra o Iraque, o goleiro do Iraque tomou um gol muito besta pro Haaland, porque o Haaland chegou na bola antes que ele. Então tem que se preocupar nesse quesito da bola em diagonal. Isso é problema de quem? Isso é problema da nossa dupla de volantes, no caso, Casimiro e Bruno Guimarães. Mas também é problema dos nossos laterais, Douglas Santos e o
Danilo, correto? Essa equipe não tem só o Haaland, tá? Tem outros bons jogadores, eu vou destacar mais dois aqui. O Odegaard, camisa 10 desse time da Noruega, que é jogador do Arsenal, é um grande jogador. O Odegaard e o Haaland funcionam como arco e flecha, para ficar mais fácil a explicação. O Odegaard lança o Haaland e o Haaland mata a jogada. É basicamente isso que a Noruega faz na maioria das suas jogadas. Quando não é o Odegaard, você tem o Berg, você tem outros bons jogadores no meio campo da Noruega para dar essa pifada, colocar o Haaland para correr e para matar o jogo. E também tem o Nusa, ponta esquerda da Noruega, apelidado pelos noruegueses de o Neymar norueguês, pelo seu estilo de jogo, deixou um golaço contra a Costa do Marfim, o gol que abriu o placar para a equipe da Noruega. E a gente tem que se atentar principalmente com esses três jogadores, o Haaland, o Odegaard e o Nusa. Fora isso, a equipe da Noruega, defensivamente, ela falha muito. Eu brinquei muito com algumas pessoas falando assim, pô, a Noruega é como se fosse um ataque nota 10 e uma defesa nota 4. O time é nota 7. E é isso. Sabe, a defesa deles não é boa. Não é que não é boa, obviamente, a gente tá no mata-mata de Copa do Mundo, todo mundo é bom. Mas a defesa deles é frágil, é frágil. É uma defesa lenta, tá? A gente tem que deixar isso bem pontuado, porque o nosso ataque é rápido e a defesa deles é lenta. Então isso pode ser uma coisa positiva pro Brasil. Uma coisa muito... É um jogo muito pro Vinícius Júnior esse. É um jogo muito bom pra gente tentar pensar no Endrick pra uma segunda etapa, num jogador de correria, em acelerar nessa segunda metade do campo. É um jogo muito bom pra esse tipo de coisa. A Noruega joga num estilo que facilita muito que o Brasil faça isso, que o Brasil adote a velocidade, que é uma característica também do Carlo Ancelotti. Legal? Problemas na defesa. Eles são muito altos, tá? Bola aérea dificilmente vai funcionar contra a Noruega, dificilmente uma jogada de bola aérea funciona contra a Noruega, porém, eles são lentos, então a jogada de velocidade vai acabar sendo o caminho. No ataque, os noruegueses são perigosos por causa do Haaland, e a gente vai provavelmente, o que o Ancelotti vai pensar? O Ancelotti tem ali 3 linhas de defesa para parar o Haaland. A primeira, obviamente, é o Casemiro, e a função do Casemiro, ela é não deixar que o Haaland receba a bola, fechar a famosa linha de passe, não deixar esses espaços em diagonal, que eu estava falando antes, para que o Haaland receba a bola, receba a bola lá na frente. O que o Casemiro vai fazer? Fechar essa linha de passe, não dar essa opção de passe para o Haaland. Ok, vamos supor que o Casemiro errou, o Casemiro não conseguiu fechar a linha de passe e a bola chegou no Haaland. A gente aciona a nossa segunda linha de defesa, que é Gabriel Magalhães, muito provavelmente vai ser o encarregado aí para parar o Haaland. O Gabriel Magalhães é o zagueiro da Premier League, caso você não conhece, muito prazer, Gabriel Magalhães. O Gabriel Magalhães, zagueiro do Arsenal, esteve junto com o Marquinhos, a nossa dupla de zaga, esteve na seleção da UEFA, como a seleção da Champions League, os 2 melhores zagueiros da Champions, são os zagueiros do Brasil, então a gente está muito bem servido na zaga. A gente tem então o Magalhães como um dos principais responsáveis para parar o Haaland, porque na Premier League, na Liga Inglesa, que os dois disputam, o Haaland tem um dos seus piores retrospectos quando enfrenta o Magalhães no 1 contra 1. Não só no 1 contra 1, mas no matchup, né? No enfrentamento, o Haaland e o Gabriel Magalhães, o Haaland tem um retrospecto ruim, é um dos piores zagueiros para ele enfrentar, porque o Magalhães anula bastante o estilo de jogo do Cometa, certo? Então, essa segunda linha de defesa do Gabriel Magalhães, ela vai servir para quê? Para não deixar o Haaland chutar. Casemiro falhou, não conseguiu fazer com que o Haaland não recebesse a bola. O Gabriel Magalhães vai ter a função de não deixar o Haaland finalizar para o gol. Vai atrapalhar a finalização dele, fazer com que ele finalize de um jeito que não é o preferido, ou vai travar, ou vai bloquear, vai atrapalhar o Haaland para o Haaland não finalizar. E se o Haaland finalizar, a gente tem o Alisson Becker no gol, que é o goleiro que o Haaland menos marcou gols na Premier League. Goleiro do Liverpool, Alisson, o goleiro menos vazado pelo Haaland na competição inglesa. Então, a gente tem aí Casemiro, Magalhães e Alisson, provavelmente serão ali a trinca defensiva, uma linha defensiva, né? 3 muros de defesa contra essa equipe, contra principalmente o Haaland. O que me preocupa bastante nesse jogo contra a Noruega, e eu vi pouca gente falando, é aquilo que eu comentava antes sobre o Nusa.
ponta esquerda norueguês. Por quê? Ele é um jogador muito rápido, ele é um jogador de muito 1 contra 1, ele é um jogador que traz muito pra dentro. Nossa, por que que isso é perigoso então? Por quê? Tá ok, bom jogador, legal, dá um 10 pra ele. Nosso lateral direito é o Danilo, que é lento. que talvez não consiga acompanhar um jogador mais rápido caindo pelo lado dele e que principalmente já tomou um amarelo contra a equipe do Japão. O que que isso significa? O Danilo está pendurado para esse jogo. Se o Danilo recebe outro cartão amarelo nesse jogo, ele estará suspenso nas quartas de final. Então é preocupante o Danilo tomar um cartão e jogando contra um cara muito rápido é difícil parar sem fazer falta, ainda mais porque na velocidade ele provavelmente vai perder pro Nusa na esmagadora maioria das vezes. O que mais a gente tem que falar? Questão Paquetá, obviamente. O Paquetá está machucado, o Paquetá que era uma peça importante pro Brasil, esse meio ofensivo caindo mais pelo lado esquerdo para pifar bastante o Vini, para ajudar bastante o Vini, a gente não vai ter, porque o Paquetá tá machucado, uma lesão na coxa esquerda de grau 2, e isso preocupa muito. Lá no meu Instagram eu deixei um vídeo comentando só sobre a questão Paquetá, você passa lá e dá uma olhada também nesse assunto para entender um pouco mais aprofundado. Eu optaria pelo Danilo Santos, já adianto aqui, para ser esse nosso nome e fazer a função do Paquetá, certo? Mas se você quiser saber a minha opinião um pouco mais detalhada, você passa lá no Instagram e confere o vídeo. Outra coisa que eu gostaria de destacar, eu tô esperando um jogo com muitos gols, viu? Eu tô esperando um jogo que a gente vai ter bastante gol, um 3-2, um 4-3, um 4-2. Eu acho que o Brasil passa, mas o Brasil passa tomando gol e fazendo mais. Correto? Vou confiar no nosso ataque, porque o nosso ataque é muito melhor que a defesa deles, e a nossa defesa pode equilibrar o jogo com o bom ataque deles. Vamos esperar mais uma classificação da seleção brasileira, vamos acabar com o Cometa, eles vão voltar remando para casa, a canoa vai furar, a canoa vai virar, e quem deixou ela virar foi por causa do Ralandinho que não soube remar. É isso que eu tinha para falar hoje. Bom jogo para nossa seleção amanhã. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês compartilhem, deixem seu like, se inscrevam no canal e acompanhem as nossas próximas atualizações. Vai lá no meu Instagram também, link tá na descrição, tem muito conteúdo legal que vai estar saindo nos próximos dias. Muito obrigado, bom jogo, vamos Brasil!